Podem sentar. Hoje nós vamos fazer um estudo dessa passagem que é também conhecida por nós, que está no Evangelho de João, no versículo 1 até o versículo 11. Então hoje nós vamos trabalhar com o evangelista João, que traz esse momento, essa passagem muito interessante, esse encontro de Jesus com a mulher pecadora, a mulher adúltera, como algumas traduções trazem. Então vou começar a leitura do texto e nós vamos acompanhando, fazendo uma leitura pausada, para que a gente possa ir também entrando no contexto desse texto. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que nos dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com um dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhes disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então esse é o nosso texto que nós vamos trabalhar aqui, uma imagem para que a gente entenda, né? Olhar primeiro a humilhação que essa mulher teve que passar. Primeiro porque foi pega em flagrante adultério. Mas, como naquela época, era a mulher que sofria as consequências. Ninguém levou o homem também lá para que tivesse um julgamento dele. Levaram somente a mulher, né? E ela foi levada como uma criminosa na vista de muitas pessoas. Então é importante a gente perceber o drama também dessa mulher, que por mais pecadora que tenha sido, mas talvez não merecesse naquele momento essa humilhação. Bom, esse texto então nos ajuda a pensar 3 pontos. Primeiro, a realidade do pecado. Depois, a consciência do pecado. E, por fim, a misericórdia e o perdão de Deus. Então, esses 3 elementos nos ajudam a fazer esse estudo desse texto.
Então vamos começar olhando então quais são os personagens que nós encontramos nesse texto. Primeiro, nós temos aqui os mestres da lei, os fariseus, escribas e fariseus. Qual é então a verdadeira intenção daqueles mestres da lei? Nós sabemos que os escribas e os fariseus eram aqueles que eram responsáveis por ensinar a lei, como viver a lei, a obediência à lei, os mandamentos de Deus. Então eles eram os que ensinavam o povo a seguir, a obedecer às leis. E aí nós temos algumas referências retiradas do livro do Levítico 20, versículo 10, e depois do livro do Deuteronômio 22, 22, que fala um pouco a respeito da lei que as pessoas deveriam observar. Como eles eram responsáveis por cumprir a lei, eles já chegaram dizendo que aquela mulher tinha que ser apedrejada. Por quê? Porque essa era a lei, né? Então, nós podemos ir lá no livro do Deuteronômio, como diz aí o 22, 22, que diz o seguinte: se um homem for apanhado dormindo com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se juntou com a mulher e a mulher. Olha que aqui é colocado que ambos serão mortos, né? Mas nós vemos que nesse momento aí aparece apenas a mulher apresentada a Jesus. Depois no livro do Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, diz o seguinte: se um homem cometer um adultério com a mulher do próximo, o adúltero e a adúltera serão punidos com a morte. Então essas eram leis do Antigo Testamento, que os mestres da lei e os fariseus conheciam muito bem essa lei, mas eles já chegam com um defeito, porque se cometeu adultério, estava ali um homem e uma mulher, mas eles só levam a mulher, né? Então esse é um detalhe interessante. Nós vamos perceber que até mesmo nesse desejo de querer cumprir a lei, esses escribas e fariseus, eles tinham uma má intenção no coração, né? Não foi por acaso, e aquela mulher se tornou mais uma vítima deles, né, do que realmente eles estavam desejosos de cumprir essa lei. Depois nós vemos aí Jesus Cristo, que também ocupa um papel muito importante nesse texto, que diz assim, que na verdade, quando esses mestres da lei levam essa pecadora, eles querem colocar Jesus à prova. O interesse deles é atacar Jesus. Então eles estão utilizando de alguma forma para poder atacar Jesus. O fato de terem levado a mulher é só mais uma tentativa de atacar Jesus. E depois nós temos aqui a mulher surpreendida em adultério, que é discriminada e parece já estar condenada na boca daqueles fariseus e escribas. Ou seja, eles já sabiam o que iam fazer. Eles iam apedrejar aquela mulher. Eles só queriam então aproveitar a situação para colocar Jesus à prova e saber o que ele queria, o que ele pensava, o que ele imaginava, poderia ou não poderia. Mas para eles aquela mulher já era uma pessoa morta. Eles iriam aplicar a lei porque foi pega em adultério, deveria merecer a morte. Bom, a primeira coisa então é nós passamos em relação à realidade do pecado. O versículo 3 nos fala que ela foi pega em adultério. De fato se trata de um adultério físico, onde aconteceu essa junção carnal. Ela de fato estava com
um outro que não era o seu marido, né? Porém, nós sabemos que existe um outro tipo de adultério que talvez possa ser até pior do que esse tipo de adultério, do adultério carnal. Em Mateus 5, 27 e 28, nós podemos abrir aí, Evangelho de Mateus capítulo 5, Jesus vai falar algo com referência a isso, para que a gente tome cuidado também. Jesus nos fala no versículo 27, ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus, ele aprofunda ainda mais essa questão, dizendo que o adultério não é só quando acontece o contato físico. Ele já começa no olhar, ele já começa no pensamento, e ele é também consentido no coração. E por isso Jesus faz esse alerta, não só com relação a esse pecado, mas em tudo, para que a gente tenha consciência que muitos pecados começam, às vezes, pelo nosso olhar e pelo nosso pensamento, né? E se nós pensarmos em relação especificamente ao adultério, né, as coisas sempre começam aos poucos. O adultério começa aos poucos, e é preciso então estar atentos para que não se permita esse tipo de pecado. Além do adultério, enquanto o pecado da carne, da junção carnal, outras coisas também nós sabemos podem ser adulteradas. E isso é fruto também de uma maldade, de uma malícia, né? E também, de uma forma ou de outra, querer prejudicar o outro. Pensar, adultério, né? Adulterar gasolina, nós ouvimos gasolina adulterada, então, ou seja, as pessoas fazem com malícia, sabendo que isso pode prejudicar os outros. Remédio, né? Pode acontecer. Alimento, documentos, né? Estelionatários que adulteram documentos, que falseiam as informações. E aí surge a pergunta, será que também nós não podemos adulterar a lei de Deus no sentido de querer que essa lei seja de acordo com aquilo que a gente pensa? Ou seja, dar o nosso jeito para não pesar tanto aquilo que diz respeito à lei, para aliviar a nossa consciência. E isso é um outro problema, né? Quando a gente pensa, isso não é tão grave. A gente peca, a gente erra, a gente pensa, não, mas isso é coisa boba. Ou seja, às vezes a gente quer adulterar a lei de Deus para se sentir mais tranquilo, quando a gente sabe que às vezes aquilo que a gente faz, ou o pecado que a gente comete, é grave. Mas a gente quer aliviar, arrumar um jeito para modificar um pouco a lei, para que ela sirva também em nosso benefício. Então, se nós pensarmos no caso desses escribas e fariseus que levaram aquela mulher, eles de alguma forma adulteraram a lei, porque não levaram os dois. Tinha que ter levado o homem e a mulher, mas no caso ali eles levaram só a mulher. Então já começaram a adulterar a própria lei, não fizeram conforme a lei previa, né? O interesse deles era outro, tinha uma malícia por trás também daquilo que eles fizeram. Bom, no centro da lei está justamente o pecado, né? A lei denuncia e a lei pune aquele que peca.
E essa mulher que foi pega em adultério representa cada homem que no fundo não é fiel a Deus. Somos todos adúlteros, porque quando nós pecamos, nós estamos sendo infiéis a Deus. Quando nós pecamos, nós deixamos de viver a lei de Deus para seguir as nossas vontades e os nossos desejos. Então, de uma forma ou de outra, ser infiel a Deus é também viver esse pecado, né, do adultério, ou seja, não amar. E quanto à lei em relação àquela mulher, estava muito claro, ela devia morrer, deveria ser apedrejada. E o que é o apedrejamento? É o primeiro ato de justiça que de alguma forma se estabelece, ou seja, fazer justiça naquele momento era apedrejar aquela mulher, cumprir a lei. E se nós formos pensar, na sociedade há sempre algo errado. Então basta ver algum defeito, algum problema, e aquela pessoa ou aquela situação é o culpado. Então é a causa da fome, do contágio, da peste, da guerra, do fracasso, do mal. E com isso as pessoas concordam em eliminar o mal. E de alguma forma as pessoas se tranquilizam depois que o mal é eliminado, no sentido de achar um culpado para as coisas. Isso é muito comum do ser humano. Sempre achar um culpado para que as coisas, quando elas dão errado. Sempre achar um culpado. Isso a gente faz constantemente. A gente não consegue olhar em primeiro lugar nós. É sempre ou alguém ou alguma coisa que é culpado do mal ou do erro ou das coisas não estarem dando certo. E às vezes, principalmente, coloca a culpa no demônio. Quando não acha nenhum outro culpado, a culpa é do demônio. Depois a gente fala sobre isso, mas a gente também tem que entender que o demônio, ele age, ele atua, mas ele também não faz nada se não houver, no caso da tentação, a nossa escolha. Ou seja, a tentação ainda não é pecado, e eu preciso escolher se eu aceito a tentação ou não. E no caso, não podemos atribuir a culpa de qualquer coisa ou de tudo ao demônio. Sabemos que ele age, mas é preciso também muitas vezes reconhecer que em muitas situações a culpa também é nossa, né? Porque como nos diz, é muito mais fácil para a nossa consciência, para aliviar a nossa consciência, encontrar um culpado, né? Nós lemos no nosso texto de João, no capítulo 8, aí no versículo 6, diz o seguinte: eles fizeram essa pergunta a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Então, naquele momento ali, esses escribas e fariseus agiram como um tentador, colocando Jesus à prova, querendo saber qual era a resposta dele, qual era a opinião dele. Se
Jesus dissesse que devia apedrejar aquela mulher, ele entraria em contradição com todo o seu discurso de amor. Se Jesus fala para amar a Deus, amar o próximo, fala para amar os inimigos, como é que ele chega nesse momento e diz que tem que apedrejar aquela mulher? Então, Jesus estava ali numa situação complicada. E se ele dissesse que não devia apedrejar a mulher, ele estava sendo contra a lei. Porque a lei dizia muito claro, tinha que matar, tinha que apedrejar. Se ele tomar partido da mulher, ele estava indo contra a lei. E se ele dissesse que era para apedrejar, ele estava indo contra ele mesmo, que ele sempre colocou esse discurso de amor, de perdão e de misericórdia. Então não poderia naquele momento ser incoerente diante de todo o discurso e diante de toda aquela mensagem. Então, na realidade, o réu é Jesus. Ou seja, eles querem condenar Jesus de alguma forma naquilo que ele for falar, né? Então a mulher, ela sai um pouco de cena para que Jesus fique em evidência e eles possam ter alguma coisa para condenar Jesus. Qualquer resposta que ele desse seria motivo de condenação. Então era uma espécie de tentação, né, de pôr Jesus à prova. Na verdade, as pedras seriam para Jesus. Tanto é que em outro momento nós vamos ver que os fariseus quiseram ainda apedrejar Jesus. Então eles utilizaram aquela mulher como um meio para chegar até Jesus, mas no fundo eles queriam matar Jesus. Eles queriam condenar Jesus. Então foi uma boa armadilha que eles fizeram para saber o que Jesus iria resolver ali diante daquela situação. E qual foi então a atitude de Jesus? Diz o texto que Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Jesus não falou nada. Então, diante daquele momento de tensão, daquele momento em que todo mundo estava de olho nele, esperando aquilo que ele ia falar, Jesus se abaixa, começa a escrever no chão e fica em silêncio. Então, de uma forma muito interessante, Jesus tenta acalmar aquelas pessoas. Vocês imaginem que as pessoas estavam nervosas, estavam gritando, estavam querendo resolver aquela situação, e Jesus então, numa atitude de sabedoria, tenta acalmar todas aquelas pessoas ficando em silêncio. Ele não responde naquele momento, ele simplesmente silencia. Foi a forma que ele utilizou para acalmar aquelas pessoas. Então, diante da reação de Jesus, as pessoas estranharam, porque elas esperavam que Jesus já respondesse imediatamente, mas naquele momento ele silenciou. Então, Jesus não responde e em vez de se deixar dominar pela violência daquelas pessoas, faz uma pausa, para e não responde. Ou seja, diante de todo aquele tumulto, diante de todo aquele sentimento de raiva, as pessoas não iam parar para pensar naquilo que elas estavam fazendo. Hoje em dia, volta e meia, a gente escuta e vê ser noticiado essa questão de lixamento de pessoas. Então isso é uma ação coletiva. Se no meio de várias pessoas, começar a atacar, todas as outras vão fazer. Então, é interessante perceber que nessas ações coletivas, quando as pessoas acham que tem que fazer justiça com as próprias mãos e agredir o culpado, nós vemos que basta que um comece, todos os outros vão atrás e continuam com isso.
né? Então, Jesus faz uma pausa, e essa pausa, esse silêncio, ele faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais naquela reação que eles estão tendo. Então, se Jesus tivesse de alguma forma desafiado aquela multidão, olhando para eles, ou sendo indiferente no olhar, talvez poderia isso aumentar ainda mais a raiva deles, e poderia até começar a atacar Jesus. Mas Jesus sabiamente então se abaixa, ele não encara aquelas pessoas que estão ali, ele simplesmente se abaixa, silencia, começa a escrever como se não fosse com ele, como se não tivesse sido perguntado nada para ele. E esse gesto então é um convite para que aquelas pessoas também pudessem se abaixar, olhar para si mesmo. Jesus está no templo e ele começa a escrever no chão do templo. No templo com certeza tinha um piso, né? Alguma espécie de piso lá, as pedras. Esse dedo que escreve nas pedras lembra aos judeus que Deus escreveu também sua lei nas tábuas de pedra, né? Nós vemos esse momento em que Moisés sobe ao monte e lá ele recebe as tábuas da lei, como se o próprio Deus tivesse escrito sobre aquelas pedras. E Jesus está no templo, num local sagrado, e realiza um gesto que é bem diferente, de escrever no chão, nas pedras, e isso vai mostrar, né, que ele estava reescrevendo uma nova lei. Aquela lei que levou aqueles escribas e fariseus a irem até ele, porque a lei dizia que tinha que apedrejar, seria modificada. E somente Deus tem o poder de modificar a sua lei. E Jesus, sendo Deus, naquele momento estava modificando também aquela lei que mandava apedrejar aquela mulher. Então, de alguma forma, Jesus queria lembrar que aquela lei que pune o pecado, mas por trás daquela lei existe um Deus que perdoa o pecador, que não era uma lei vazia, mas tinha um autor, que é o próprio Deus. E esse Deus é um Deus muito mais que perdoa os pecados do que condena o pecador. Então a lei foi dada para o pecador e não para matar. Então esse gesto de Jesus é um sinal de uma mudança que acontece, de uma transformação. Depois nós vemos a questão da consciência do pecado. Jesus então provoca de alguma forma a consciência daquelas pessoas que estavam ali diante dele. Então o gesto de riscar é uma forma de gerar uma pausa, um silêncio, de fazer com que aquelas pessoas pudessem refletir naquilo que elas estavam fazendo. E Jesus então mostra que eles eram tão culpados quanto aquela mulher pecadora. Quanto mais velho, mais pecados. E Jesus está diante de um fato que realmente aconteceu, ou seja, o pecado que existiu. Jesus responde diante da insistência deles, ele se ergue e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus falou isso, inclinou-se de novo e continuou a escrever no chão. Então vejam, ele se abaixa, começa a escrever, as pessoas insistem o que ele vai responder, ele se levanta e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como eu disse, se um deles atirasse a primeira pedra,
todos os outros iam fazer o mesmo. Provoca a consciência de cada uma daquelas pessoas que estavam ali querendo condenar e matar aquela mulher, para que eles olhassem primeiro para si mesmo, não para a mulher, e a partir daí, olhando para a consciência, pudessem então fazer um julgamento: posso atirar ou não posso atirar? E assim, depois que Jesus responde, ele se inclina de novo e começa a fazer aquilo que ele estava fazendo, ou seja, escrever sobre a pedra. Então, essas perguntas aqui, Jesus provoca para que eles possam olhar para dentro de si e se perguntar: por que você quer apedrejar essa mulher? Para se sentir bem? Para se sentir limpo matando uma pessoa? Eles iriam voltar tranquilos para casa na sensação de dever cumprido por ter matado uma pessoa? Então Jesus faz com que eles possam olhar para a consciência de cada um. Quando alguém olha para si mesmo, não condena ninguém. Esse é o primeiro passo. Quando nós também olhamos para nós mesmos de verdade, com sinceridade, a gente também não julga ninguém. Porque não é nosso papel, não é a nossa função julgar ninguém. Mas por que a gente julga tanto? Porque é muito mais fácil olhar os outros, é muito mais simples olhar os outros. Mas quando nós paramos para olhar nós mesmos, nós não vamos julgar ninguém. E o interessante é que, se nós também prestarmos atenção na nossa vida, no nosso viver, a gente sempre vai encontrar uma justificativa para os nossos erros. Vai dizer, e quando a gente encontra uma justificativa para os nossos erros, a gente também não se culpa tanto, porque a gente diz: eu não queria fazer isso. Não tive vontade, eu não tive intenção. Foi sem querer. Mas aconteceu alguma coisa. E quando a gente vai encontrando desculpas e justificativas para os nossos erros, a gente também vai querendo com isso diminuir a nossa culpa, diminuir a nossa pena, a nossa condenação. Mas quando nós julgamos o outro, a gente julga só por aquilo que a gente vê. E quando a gente vê, a gente corre o risco então de ser injusto, porque a gente não sabe tudo, a gente não viu tudo, e aí, sendo injusto, a gente acha que o outro também não pode se defender. Mas nós sempre podemos, nós sempre temos justificativa, a gente sempre tem uma desculpa. Então é preciso pensar nisso também, de olhar para a consciência, porque a partir do momento que nós olhamos para nós mesmos, nós não condenamos e nós não julgamos mais ninguém, porque a gente sabe quem nós somos. Então Jesus convida: olhe o mal dentro de você, lute contra a sua consciência. Como eu falei, quando alguém joga uma pedra, todos os outros fazem. Então, aquele momento foi o momento mais tenso, mas um momento necessário para que aquelas pessoas pudessem compreender aquilo que eles estavam fazendo. Então Jesus não nega a lei era clara, tinha que matar, mas o que ele faz? Ele convida aquelas pessoas a aplicar a lei a eles mesmos. Será que de todos aqueles que estavam ali querendo condenar aquela mulher, eles também já não tinham cometido esse pecado? Ou tantos outros? Será que eles eram perfeitos ao ponto de estarem ali só para julgar aquela mulher? Então, quem julga a si mesmo não julga ninguém. Depois nós vemos os versículos 9 e 10 que nos diz o seguinte: ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé.
Então, nós vamos vendo os detalhes do texto. Começaram a sair de fininho, calados, né? Eles estavam todos agitados, estavam todos querendo condenar a mulher, e de repente, quando Jesus fala isso, todo mundo se cala, deixa a pedra de lado e sai de fininho, sai aos poucos. Enquanto todos haviam chegado juntos, trazendo aquela mulher, agora todos assumem sua responsabilidade, começando pelos mais velhos, né? Em grego, a palavra mais velho significa presbítero. Então, você já sabe que eu sou o mais velho aqui, né? Então, é a única vez que a palavra presbítero sai no Evangelho de João, aparece no Evangelho de João, né? E todo mundo vai embora porque se tornou consciente, e a intenção de Jesus era essa mesmo. E talvez não só eles saíram conscientes de que eram pecadores, mas porque saíram desapontados porque não conseguiram pegar Jesus daquela vez, e principalmente porque não conseguiam entrar nesse esquema de Jesus, do amor, da misericórdia, do perdão. Então essa foi a grande dificuldade desses fariseus e desses escribas. A lei vinha acima de tudo, e por isso mesmo eles não aceitavam que Jesus mudasse a lei em nome da misericórdia, em nome do amor. Os idosos são aqueles que devem julgar segundo aquela cultura lá, né? Os mais velhos foram aqueles que levaram aquela mulher, porque eles eram considerados então cheios de sabedoria e de experiência para poder julgar, né? Para ter um discernimento daquilo. E eles são os que se veem mais pecadores e começam a sair primeiro. Então esse detalhe é interessante que o texto traz, né? O texto poderia ter dito, começaram a sair um a um, mas diz, começaram a sair um a um, começando dos mais velhos, porque dentro da cultura daquela época, os mais velhos eram aqueles que tinham a sabedoria e que teriam a capacidade de julgar, né? Pela experiência de vida, por tudo que vivenciaram, seriam as pessoas mais criteriosas para fazer um bom julgamento da situação. E aí, no versículo 10 diz o seguinte: e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. E levantou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Então, Jesus permaneceu sozinho com a mulher. Antes, a mulher estava no meio, porque ela era o alvo e queriam apedrejá-la. E depois, no final, ela se encontra sozinha com Jesus. Permanecem apenas dois. De toda aquela multidão que estava ali, permanecem apenas o miserável e a misericórdia, a pecadora e Jesus. E o terceiro ponto, então, sobre a misericórdia e o perdão. No tempo de Jesus, os mestres costumavam ensinar os seus discípulos em pé ou sentado, enquanto os discípulos ficavam ao seu redor. Esse texto nos sugere que a mulher, mesmo sendo pecadora, tem algo a nos ensinar. Qual será então o ensinamento dessa mulher pecadora? Jesus, é claro, não aprovou o pecado. Ele não disse que ela não tinha culpa. Vejam bem, né? É importante a gente entender isso, né? Jesus reconhece que a mulher errou. Ela foi pega, ela não estava ali inocente. Ela não era uma pessoa inocente, ela tinha culpa. Ela errou, ela pecou. Jesus não negou que ela errou, que ela pecou. Mas Jesus oferece ao pecador a chance de se arrepender,
de se redimir e de alcançar a misericórdia. Essa é a mudança, porque a lei não ia permitir mudança, a lei não ia permitir conversão, a lei não ia permitir misericórdia. A lei era clara: pecou, morreu, não tinha volta. Agora Jesus, não querendo a morte do pecador, não querendo a condenação do pecador, nos dá a oportunidade de se arrepender e de se alcançar a misericórdia. Por isso, nós não podemos ter medo da confissão, porque a confissão é encontro com a misericórdia. Quem tem medo da misericórdia está perdendo a oportunidade de se salvar. Quem prefere ficar com vergonha, com a vergonha e com os seus pecados, está perdendo a oportunidade de se encontrar com a misericórdia. Está perdendo a oportunidade de mudar. Está perdendo a oportunidade de encontrar a salvação. Então a gente não pode deixar que isso seja mais forte que a misericórdia de Deus. Nós vimos que, claro, o pecado levou essa mulher à humilhação, porque ela foi pega em flagrante e estava ali no meio de muita gente. Mas mesmo depois de tudo isso, ela teve esse encontro com a misericórdia. Ela deixou-se ser tocada pela misericórdia. Então, não podemos ficar guardando os nossos pecados, vivendo nos nossos pecados por vergonha ou por medo, e assim adiarmos o nosso encontro com a misericórdia de Deus. Perdermos a graça de alcançar o perdão de Deus. É claro, nós precisamos nos esforçar para não pecar, mas se pecarmos, precisamos buscar essa misericórdia. Não podemos ter medo da misericórdia. E Jesus, então, a partir daquele momento, chama a mulher. É o encontro dele com ela, diante da dispersão daquela multidão. É o momento também dele, digamos assim, julgar aquela mulher. No Evangelho de João, a palavra mulher é dirigida apenas a Maria nas bodas de Caná, a Maria aos pés da cruz, a samaritana no capítulo 4 e a Maria Madalena na ressurreição. E aqui nesse capítulo 8 também é dirigida essa palavra mulher àquela que foi pega em adultério. Mulher é o título da noiva. Essa adúltera é a noiva. Ela é a mulher. É a mulher que experimentou o amor gratuito do Senhor, o amor fiel, e, portanto, finalmente se tornou fiel, porque entendeu, porque encontrou a misericórdia, porque encontrou o amor. E assim nós vamos ver depois o desfecho dessa história. Justificar significa tornar justo. Só pode tornar-se justo quando experimenta ser amado, não sendo condenado, não sendo julgado, mas sendo aceito e sendo amado. É assim que acontece conosco na confissão. Na confissão nós precisamos sair dali nos sentindo amado, nos sentindo novamente acolhido, sentindo essa aceitação de Deus. E não como pessoas que vão ser condenadas, pessoas que vão ser julgadas, pessoas que vão ser excluídas. Então fica claro que é isso que torna o homem novo, o amor, o ser acolhido, o ser aceito. E Jesus diz: e onde estão? Ninguém te condenou? Aí ela responde: não, eu também não te condeno. Vá e de agora em diante não peques mais. Não é simplesmente, ai de você se pecar de novo. Vejam que tem uma diferença muito grande.
Às vezes a gente age dessa forma, né? Jesus não fez assim, nem Deus faz assim conosco, né? Quando você recebe o perdão, o padre não te diz: se você voltar aqui de novo. O padre não fala isso. Você vai ver a penitência, né? Não é assim. O padre diz: vá em paz, né? Vá em paz. Podemos supor, vai que aquela mulher, depois de ter ido embora, todo mundo sai, no dia seguinte acontece tudo de novo. Ou seja, encontramos uma mulher, a mesma de ontem, em flagrante adultério. Pode acontecer, né? A tentação ou alguma coisa que leva a cometer o mesmo pecado. E se acontecesse de novo no dia seguinte, levasse a mesma mulher para Jesus: olha aí, ó, era melhor ter matado, né? Senão ela não ia estar pecando de novo. Então a gente vê que às vezes não é simplesmente quando Jesus diz vai e não peques mais, não é simplesmente uma ordem e uma condenação mostrando que se ela pecar vai ser pior, mas no sentido de que ela precisa entender que aquilo que ela encontrou ali, que foi a acolhida, a misericórdia, o amor, seria o começo da transformação da vida dela. A gente não sabe, talvez, se aquela tinha sido a primeira vez que ela tinha caído naquele pecado, mas com certeza sabemos que foi a última, ao menos naquele pecado, porque aquele encontro transformou aquela mulher. Então, essa mulher não mais peca no sentido de que ninguém mais peca quando a gente encontra o perdão. E por isso também a gente precisa tirar do nosso pensamento aquela ideia: vou confessar para quê se depois eu vou pecar? Essa é a pior ideia que alguém pode ter. Então, para que você toma banho se depois você vai ficar suado de novo? Melhor não tomar, né? Ué, não é assim? Ué, se for assim também, né? Se a gente for pensar nas coisas que a gente faz e depois vai ter que fazer de novo, a gente então não pode fazer nada. Então essa ideia de que eu não vou pecar, eu não vou confessar porque depois eu vou pecar de novo, é a pior ideia que um cristão católico pode ter. A gente tem que confiar de alguma forma que a misericórdia de Deus age em nós, né? Aqueles que experimentam um grande amor, que acolhem esse amor, que aceitam esse amor, respondem a esse amor. E aqueles que amam realmente cumprem a lei, porque o amor é pleno cumprimento da lei, né? É claro, depois que você sai de uma confissão, a vida continua igual, as pessoas continuam iguais, as tentações continuam iguais. Isso não muda. Mas eu penso que você, ao sair de uma confissão, sai fortalecido a ponto de evitar pecados. Porque é aquela história. Para quem já está pecando, um a mais, um a menos, parece não fazer diferença. Já pensa assim. Já está na merda, então vou continuar. Agora, quando você sai da confissão com a misericórdia, com o perdão, aí você pensa duas vezes antes de pecar de novo. E é isso que nos motiva a buscarmos sempre a confissão, porque a gente precisa parar, senão a gente vai ficar na merda sempre, né? Então a confissão é remédio, é força para que a gente possa continuar a nossa caminhada e não ficar pensando que não adianta, que não tem jeito.
Então não é que por ela ter se arrependido foi perdoada, porque o texto não diz que ela se arrependeu. Não fala que a mulher saiu arrependida de ter feito aquilo, né? Diz que ela foi perdoada. Então podemos dizer que naquele momento a palavra que tem mais força ali é a palavra de perdão, né? E aqueles que estavam condenando aquela mulher saíram e não experimentaram a misericórdia, foram embora com os seus pecados, foram embora conscientes dos seus pecados, mas ainda não purificados e não perdoados daqueles pecados. E o único que poderia condenar a mulher, o único que poderia atirar a pedra naquela mulher, que era Jesus, porque ele não tinha pecado, não condenou, mas usou de misericórdia. Então, a mulher, de alguma forma, nos ensina a irmos ao encontro dessa misericórdia, de não termos medo, né? De não deixarmos que a vergonha, o medo, a humilhação nos tire a oportunidade de nos encontrarmos com a misericórdia. E assim, mais uma vez nesse texto, a partir desse encontro que nós vemos de Jesus com essa mulher, somos chamados mais uma vez a perceber, né, o quanto Deus, né, é bondoso conosco. E assim, a partir também daquilo que nós rezamos naquele início, nessa segunda estrofe, que diz: Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e proteção. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Ele não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Como um pai se compadece de seus filhos. O Senhor tem compaixão dos que o temem, porque Ele sabe de que barro nós somos feitos e se lembra que apenas somos pó. Que a gente possa então aprender, a partir desse texto que nós trabalhamos, a não desistirmos da misericórdia de Deus. Porque quando a gente desiste da misericórdia de Deus, nós estamos então desistindo da nossa própria salvação. Porque sempre que o buscarmos, Deus nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. E é isso que a gente precisa acreditar também.